No dia do meu casamento, minha sogra malvada me humilhou diante de toda a minha família. Você é apenas a filha de um jardineiro? Meu filho poderia ter qualquer pessoa do mesmo nível que ele. Não você, uma miserável que não pertence ao nosso mundo? Ela disse em tom sarcástico. Mas ela nunca imaginou que, meses depois, Camila ajustava as dobras de seu simples vestido de noiva. Suas mãos tremiam enquanto se olhava no espelho do pequeno quarto da igreja onde a haviam deixado para se preparar. O tecido branco era suave, mas não era de seda nem luxuoso. Era um vestido que sua mãe costurou com dedicação e amor. Isso é o suficiente, dizia a si mesma várias vezes. Mas no fundo, o peso da diferença entre o seu mundo e o de Elias esmagava seu coração. Ela não conseguia evitar se lembrar dos olhares de desprezo que havia recebido da família dele nos últimos meses. Seu pai, Julian, um homem robusto com mãos endurecidas por anos de trabalho na terra, espiou pela porta com um sorriso orgulhoso, mas seus olhos mostravam uma leve preocupação. Você está linda, filha, disse ele, entrando devagar para não amassar sua camisa um pouco gasta, mas limpa. Camila sorriu fracamente, grata pela tentativa de lhe dar segurança. Sabia que seu pai havia feito o possível para apoiá-la, mesmo com todas as dúvidas que ele também tinha. Mas como poderia se sentir segura quando os pais de Elias, sentados entre os convidados lá fora, não a aceitavam? Seu amor por Elias era inegável, mas a realidade que enfrentavam pesava cada vez mais. Obrigada, papai, respondeu, segurando sua mão com carinho. Mas não consigo parar de pensar no que está prestes a acontecer lá fora. Julian suspirou, aproximando-se mais e colocando a mão no ombro dela. O único que importa é que vocês dois se amam. Todo o resto, bem, vocês resolverão juntos. Camila assentiu, embora não pudesse evitar pensar nas palavras mordazes que Carlos e Susana, os pais de Elias, já haviam proferido mais de uma vez. Ela é apenas a filha do jardineiro, dissera Susana, como se fosse uma sentença. Ele poderia ter qualquer uma, alguém do seu nível, murmuravam os amigos da família. Mas Elias nunca duvidou. Ele sempre a defendeu, sempre a escolheu. Isso a mantinha forte, mesmo que as vozes de desprezo ecoassem em sua cabeça. O som dos convidados começando a se acomodar fora da igreja a fez perceber que o momento estava próximo. Seu coração batia rápido, e ela respirou fundo, tentando se acalmar. Julian, sentindo o nervosismo de sua filha, apertou sua mão mais uma vez. Elias te ama. Isso é tudo que importa hoje. Camila sorriu, com os olhos marejados de emoção, e assentiu. Sabia que era verdade, mas não conseguia ignorar o peso dos olhares que sentiria sobre ela quando cruzasse aquelas portas. Lá fora, Elias estava de pé no altar, tentando não demonstrar sua própria ansiedade. Ele sabia o que estava por vir. Sabia o que seus pais haviam preparado, especialmente seu pai, Carlos, que havia sido claro com ele em particular. Se você se casar com essa garota, dissera Carlos, com a voz grave e controlada, estará assinando sua saída desta família. Você será deserdado, Elias. Não haverá volta. O aviso ainda ressoava em sua cabeça. Susana, sua mãe, mais diplomática, mas igualmente calculista, havia tentado dissuadi-lo de maneira mais sutil. Elias, você pode ter tudo o que sempre sonhou, dissera suavemente, mas com ela, será uma vida difícil. Ela não está à sua altura, não entende nosso mundo. Não deixe que esse erro arruine seu futuro. Elias, no entanto, não podia ser convencido. Ele amava Camila e sabia que o que compartilhavam era autêntico. Muito mais autêntico do que qualquer outra relação superficial que sua família pudesse querer para ele. Ele sabia que o dinheiro e o poder não poderiam substituir o que sentia por ela. Mesmo assim, a pressão de sua família o atormentava como uma sombra. Quando as portas da igreja se abriram e Camila apareceu na entrada, todos os pensamentos se dissiparam. Elias a viu, e nada mais importava. Ela era sua âncora, a razão pela qual ele estava disposto a desafiar tudo. Camila caminhava lentamente em sua direção, o brilho das lágrimas em seus olhos refletia a mistura de emoções que ambos compartilhavam. Na primeira fila, Carlos olhava para seu filho com frieza. Susana, com uma expressão de resignação, manteve a cabeça erguida,
mas seu desdém pela noiva era óbvio para todos ao redor. Camila sentiu seus passos pesados, mas quando seus olhos encontraram os de Elias, algo dentro dela se acalmou. Lá estava ele, seu refúgio. Seu amor era tão palpável que ela quase conseguiu esquecer as pessoas que a olhavam com julgamentos disfarçados de sorrisos educados. Quando chegou ao altar, Elias segurou suas mãos entre as dele, apertando-as suavemente. "Estamos juntos nessa, Camila", ele sussurrou. Ela assentiu, quase sem conseguir conter as lágrimas. Sabia que o que viria a seguir não seria fácil. O sacerdote começou com as formalidades, mas antes que chegasse o momento crucial dos votos, Carlos se levantou de seu assento. Os murmúrios entre os convidados se intensificaram. Elias franziu a testa, sabendo que seu pai não iria perder a oportunidade de fazer sua declaração final. "Perdão, padre", disse Carlos, interrompendo o ritmo da cerimônia. "Mas acho que tenho algo a dizer antes de continuarmos." O sacerdote, confuso, fez uma pausa e olhou para Elias em busca de alguma resposta. Mas Carlos não esperou. Ele se dirigiu aos convidados, com a voz clara e autoritária. "Como pai do noivo, sinto que é meu dever garantir que todos aqui entendam o que está acontecendo hoje." Camila sentiu o peso de cada palavra de Carlos como um golpe direto em seu estômago. Elias se enrijeceu, pronto para intervir, mas Carlos continuou. "Hoje, meu filho Elias vai se casar com Camila, a filha do jardineiro. Não estou aqui para insultar ninguém, mas para deixar claro o que isso significa para nossa família." Os murmúrios entre os convidados aumentaram, enquanto os olhares se voltavam para Camila, alguns com simpatia, outros cheios de julgamento. Elias decidiu ignorar tudo o que fizemos por ele, tudo o que construímos juntos como família, para se casar com uma mulher que, claramente, não está à sua altura. Camila sentiu que o ar lhe escapava do peito, mas antes que pudesse reagir, Elias soltou suas mãos e deu um passo à frente. "Papai, chega", disse Elias, com a voz firme e cheia de raiva contida. Carlos não pareceu afetado pelas palavras de seu filho. Ele o olhou com uma frieza que só os mais próximos conheciam. "Sinto muito, filho, mas se você escolher continuar com isso, estará renunciando à sua herança, ao seu lugar na família, a tudo. Não haverá volta." A sala ficou em silêncio. Os convidados prenderam a respiração, esperando a resposta de Elias. Todos sabiam que esse momento mudaria tudo. Elias permanecia imóvel diante de seu pai, sentindo como o peso de suas palavras caía sobre ele com uma força esmagadora. A sala, que antes estava cheia de sussurros e olhares, agora parecia um vazio insondável onde apenas as palavras de Carlos ressoavam. "Você desistirá de tudo." Camila, ao seu lado, olhava para ele com o coração na garganta, seus olhos brilhando de incerteza, esperando que ele a olhasse, que de alguma forma a tranquilizasse. Mas naquele momento, tudo o que Elias conseguia sentir era uma mistura de raiva e dor. Carlos, ainda de pé, observava seu filho com um olhar frio e calculista, como se quisesse lembrá-lo de quem tinha o poder naquela sala. Mas o que ele não entendia era que Elias já havia tomado uma decisão, muito antes daquele dia. "Pai", disse Elias finalmente, com a voz baixa, mas firme, "eu sei o que isso significa para você. Eu sei o que você esperava para mim, o que sempre quis que eu fizesse. Mas esta é a minha vida. E eu estou escolhendo Camila porque a amo, porque sei que com ela posso ser feliz." Carlos franziu a testa, como se essas palavras não tivessem nenhum valor para ele. "Amor, você diz." Sua voz estava carregada de desdém. "Elias, o amor não enche contas bancárias, não abre portas, não te dá o respeito necessário para continuar construindo um império. Você realmente acha que com ela ao seu lado poderá ter o futuro que preparamos para você?" Susana, a mãe de Elias, permanecia sentada, observando a cena com uma expressão de resignação, mas com uma pequena faísca de tristeza. Ela sabia que não havia mais volta, e embora quisesse que seu filho tomasse uma decisão que beneficiasse a família, não conseguia evitar sentir a dor que tudo aquilo estava causando. "Carlos, por favor", sussurrou Susana, tentando suavizar o clima, "não é o momento para isso." Mas Carlos não a ouviu. Ele estava decidido a fazer seu filho entender o preço de sua decisão. Elias, cerrando os dentes,
Olhou diretamente nos olhos de seu pai. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada pessoa presente prendia a respiração, consciente de que o que estava acontecendo não era apenas um conflito familiar, mas uma guerra silenciosa pela alma de Elias. Eu não preciso do seu dinheiro, nem do seu respeito para ser feliz, continuou Elias, com a voz mais firme. Percebi que o que você me oferece é uma jaula dourada. E Camila, ele se virou para ela, segurando sua mão com delicadeza. Ela me oferece liberdade. Ela é tudo o que preciso para me sentir completo. Camila, ao ouvir essas palavras, sentiu as lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Elias sempre foi sua rocha, mas naquele momento, enquanto ele enfrentava seu próprio pai por ela, ela compreendeu a verdadeira dimensão do sacrifício que ele estava fazendo. O amor que ele professava não era superficial nem passageiro, era uma promessa de vida, de um futuro juntos, mesmo que as circunstâncias estivessem contra eles. Carlos apertou os punhos, claramente frustrado pela falta de obediência de seu filho. Desde que Elias era pequeno, ele havia imaginado um futuro glorioso para ele, cheio de sucesso e poder, controlando a empresa da família e levando o sobrenome a novos patamares. Mas agora, todo esse esforço parecia desmoronar diante de seus olhos por causa de uma mulher que, em sua opinião, não tinha nada a oferecer. Você está cometendo o erro da sua vida, rosnou Carlos, olhando para Elias como se estivesse olhando para um estranho. Essa mulher te levará à ruína. E quando isso acontecer, não espere que estendamos a mão. A crueldade dessas palavras fez com que Camila abaixasse a cabeça, mas Elias não se deixou abalar. Ele apertou a mão de Camila com mais força, determinado a não deixar que seu pai destruísse o amor que eles haviam construído com tanto esforço. Então não terei que voltar, respondeu Elias com serenidade, embora seu coração batesse forte. Se viver com ela significa perder tudo o mais, então eu aceitarei. Carlos balançou a cabeça lentamente, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Ele deu um passo para trás, deixando o microfone, claramente derrotado em sua tentativa de controlar a situação. A sala continuava em silêncio, mas desta vez não era por causa da tensão entre pai e filho, e sim pelo espanto dos convidados diante do que acabavam de presenciar. Era raro ver alguém como Elias desafiar tão abertamente sua poderosa família. Finalmente, foi Susana quem se levantou. Ela caminhou até seu filho, com os olhos cheios de emoções contraditórias. Ela havia esperado que as coisas não chegassem a esse ponto, mas já não havia nada que ela pudesse fazer. Ela parou diante dele, olhando brevemente para Camila antes de voltar seu olhar para o filho. Elias, disse suavemente, com uma tristeza contida. Você sabe o que isso significa para o seu futuro, certo? Sabe que não podemos continuar se você escolher esse caminho. Elias olhou para ela, sabendo que aquelas palavras vinham de uma mãe que o amava, mas também de uma mulher presa em um mundo de expectativas e regras inflexíveis. Eu sei, mãe respondeu, em um tom mais suave. Mas esse é o futuro que eu quero. Camila é minha família agora. Susana assentiu, sem dizer mais nada. Ela sabia que seu filho já havia tomado sua decisão, e por mais que isso a machucasse, ela não iria mais lutar. Ela lançou um olhar triste para o marido, que já havia voltado a se sentar, derrotado em sua tentativa de controlar a situação. Quando Susana voltou para seu lugar, a cerimônia continuou, embora o ambiente ainda estivesse carregado de uma energia tensa e estranha. Elias e Camila trocaram votos, ambos conscientes de que o caminho juntos não seria fácil. Mas, enquanto seguravam as mãos um do outro e se olhavam nos olhos, eles sabiam que o que haviam compartilhado, o que haviam sacrificado, valia mais do que qualquer fortuna ou herança. Eu te amo, sussurrou Elias enquanto colocava o anel no dedo dela, suas palavras cheias de uma promessa para o futuro. Camila, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu com um sorriso caloroso, que a fazia sentir que, apesar de tudo, eles estavam no lugar certo. A cerimônia terminou com aplausos tímidos e alguns murmúrios. Os convidados sabiam que o que acabavam de testemunhar era mais do que um casamento. Era um ato de rebelião, uma declaração de amor que desafiava o poder e o dinheiro. Enquanto Elias e Camila caminhavam juntos em direção à saída, de mãos dadas, eles souberam que,
embora o caminho à frente estivesse cheio de dificuldades, eles já haviam vencido a batalha mais importante, a de escolher seu próprio destino, não importando o custo. E ao cruzarem o limiar da igreja, perceberam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Os primeiros meses após o casamento foram como um sonho para Elias e Camila. Apesar de tudo o que tinham deixado para trás, eles se tinham um ao outro, e isso parecia suficiente. No começo, o pequeno apartamento que alugaram em um bairro modesto era acolhedor, cheio de amor e esperança. Camila se encarregava de decorá-lo com simplicidade, mas com um toque pessoal que fazia cada canto irradiar sua essência. Elias, por sua vez, trabalhava incansavelmente, buscando novas oportunidades para construir sua vida ao lado dela, longe das sombras de sua família. No entanto, essa paz foi efêmera. Os primeiros sinais chegaram quando Elias começou a notar que as portas que antes se abriam com facilidade agora se fechavam em sua cara. Empresas com as quais ele já havia trabalhado não o recebiam mais. Reuniões que antes eram automáticas agora eram impossíveis de agendar. A princípio, ele pensou que fosse uma coincidência ou talvez um ajuste natural por ter renunciado ao apoio de sua família. Mas logo percebeu que algo mais sinistro estava em andamento. Uma tarde, após uma reunião fracassada, Elias ficou sozinho em uma cafeteria, observando seu reflexo na janela. Sentia-se derrotado, como se o peso da decisão de enfrentar seu pai finalmente estivesse começando a cobrar seu preço. Então, seu telefone tocou. Era Héctor, um velho amigo da família que também havia trabalhado na empresa de seu pai. O tom de Héctor era solene, quase compassivo. Elias, eu queria te ligar para que você soubesse por mim, não por outra pessoa, disse Héctor, em tom baixo. Seu pai falou com todos. Ele se certificou de que nenhum sócio, nenhuma empresa renomada, lhe ofereça emprego. Deixou claro que quem te apoiar, a você ou a Camila, estará enfrentando ele. Elias sentiu seu estômago afundar. Sabia que seu pai era um homem poderoso, mas nunca imaginou que ele iria tão longe. Ele está fazendo isso por vingança? Perguntou Elias, embora já soubesse a resposta. Héctor fez uma pausa, como se não soubesse exatamente o que dizer. Não é só vingança. Ele quer que você volte, mas nos termos dele. Ele diz que tudo pode ser resolvido se você deixar Camila e voltar para a família. Elias apertou o punho sobre a mesa, sentindo uma raiva impotente subir por sua garganta. Sabia que seu pai via tudo como um jogo de poder, uma estratégia para controlá-lo. Mas isso não era um negócio. Era sua vida, seu casamento, seu amor por Camila. Isso não vai acontecer, Héctor. Não vou deixar Camila, respondeu Elias, com a voz tremendo de raiva contida. Não importa o que ele faça. Eu sei, mas tenha cuidado, Elias, disse Héctor, em tom mais grave. Ele está decidido a destruir qualquer oportunidade que você tenha. E acho que isso é só o começo. Elias desligou o telefone, sentindo-se como se tivessem arrancado o chão sob seus pés. Sabia que enfrentar seu pai teria consequências, mas nunca imaginou que ele chegaria tão longe. Elias, um homem acostumado a forjar seu próprio destino, percebeu que estava preso em uma rede que não conseguia controlar. Sabia que seu pai tinha o poder de apagar sua reputação no mundo dos negócios, e isso estava começando a destruir suas chances de manter seu lar. Quando chegou em casa naquela noite, Camila estava esperando por ele, como sempre, com um sorriso caloroso e preocupado. Mas naquela noite, o sorriso de Camila não foi suficiente para animar Elias. Ele se sentou no sofá sem dizer uma palavra, com os ombros caídos e o olhar perdido. O que aconteceu, Elias? Perguntou Camila suavemente, sentando-se ao seu lado. Elias olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, não soube o que dizer. Sabia que ela já sentia a tensão, que o dinheiro começava a faltar e que as oportunidades estavam desaparecendo. Mas dizer a ela que tudo fazia parte do plano de seu pai o fazia se sentir ainda mais impotente. Meu pai se certificou de que eu não consiga trabalhar em nenhum lugar que tenha influência, disse finalmente, sua voz apagada. Camila o olhou em silêncio por um momento, absorvendo o que isso significava. Sabia que Carlos era capaz de muitas coisas, mas ainda achava difícil aceitar que alguém pudesse fazer algo tão cruel,
mesmo com o próprio filho. E o que ele quer? Perguntou Camila, embora já soubesse a resposta. Ele quer que eu te deixe. Quer que eu volte e faça as coisas do jeito dele, como sempre. Elias soltou um suspiro amargo. Diz que se eu te deixar, ele me devolverá tudo, que eu poderei ter a vida que ele sempre quis para mim. Camila sentiu um nó no estômago. Não era a primeira vez que ela se perguntava se seu amor estava destruindo a vida de Elias. Sabia que ele havia perdido tudo por estar com ela, e embora nunca tivesse dito, temia que em algum momento esse fardo fosse demais para ele. Mas quando seus olhares se encontraram, ela viu nos olhos de Elias a mesma determinação que a conquistara desde o início. Elias, eu não posso te pedir para continuar perdendo tudo por minha causa, disse Camila, com um fio de voz. Elias a olhou, surpreso por ela sequer pensar nisso. Ele segurou sua mão com força, como se temesse que as palavras de seu pai pudessem afastá-la dele. Você não está me pedindo. Eu escolhi isso. Escolhi você. E escolheria de novo 1000 vezes. Sua voz quebrou, mas seu olhar era firme. Não vou deixar que ele vença. Não vou te deixar. Camila sentiu as lágrimas caírem por suas bochechas, não por tristeza, mas pelo amor e força que Elias lhe mostrava naquele momento. Mas ambos sabiam que o caminho que estavam percorrendo era incerto, e que a sombra de Carlos não deixaria de persegui-los. As semanas seguintes foram ainda mais difíceis. O dinheiro começou a acabar e, com cada porta que se fechava, Elias se sentia mais impotente. Procurava trabalho onde podia, mas os rumores já haviam se espalhado. Elias, o filho rebelde, está proibido. Mesmo nos lugares onde sua família não tinha influência direta, seu nome se tornará sinônimo de problemas. Camila tentou contribuir com o que podia, mas suas habilidades e conexões não eram suficientes para mantê-los de pé. Um dia, enquanto Elias estava sentado na pequena cozinha, revisando as poucas opções de trabalho que lhe restavam, o telefone tocou novamente. Desta vez, não era Hector. Era seu pai. Você sabe que não precisa ser assim, Elias, disse Carlos, sua voz suave mas cheia daquela fria autoridade que ele sempre exerceu sobre o filho. Tudo pode voltar a ser como antes. Só depende de você tomar a decisão certa. Elias apertou o telefone. A raiva fervia dentro dele, mas ele tentou se manter calmo. A decisão certa segundo você, papai, não segundo o que eu sinto. Não vou deixar Camila. Carlos fez uma pausa, como se estivesse avaliando a situação antes de continuar. Muito bem, então continuemos com esse jogo. Vamos ver quanto tempo mais você consegue aguentar sem nada. Quando ficar sem opções, saberá onde me encontrar. Elias desligou o telefone, sentindo-se mais derrotado do que nunca. Sabia que seu pai não cederia, mas ele também não cederia. No entanto, o peso da situação começava a esmagá-lo. Camila entrou na cozinha naquele momento, vendo a expressão no rosto de Elias. Foi seu pai, não foi? Perguntou ela, com uma mistura de preocupação e resignação. Elias assentiu, incapaz de falar. Levantou-se e a abraçou com força. Camila se aconchegou em seu peito, e naquele momento, ambos entenderam que o que estava em jogo não era apenas seu amor, mas sua capacidade de resistir diante de um poder implacável que tentava separá-los. Mas enquanto Elias acariciava suavemente o cabelo de Camila, ele se deu conta de algo. Seu pai podia lhe tirar tudo, menos o mais importante. O tempo continuava passando, e as dificuldades pareciam se multiplicar para Elias e Camila. O dinheiro estava mais escasso do que nunca, e as oportunidades de trabalho para Elias desapareciam a um ritmo implacável. Mas, no meio daquela tempestade, chegou uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Uma tarde, enquanto Elias estava fora em busca de trabalho, Camila sentou-se no pequeno banheiro de seu apartamento, segurando em suas mãos um teste de gravidez. Seu coração batia forte. O resultado era claro: ela estava grávida. Sentimentos contraditórios giravam dentro dela. Por um lado, a imensa alegria de saber que se tornaria mãe, mas por outro, o medo do que isso significaria no meio das dificuldades que já enfrentavam. Quando Elias chegou em casa, exausto e com o semblante abatido por mais um dia sem sucesso, encontrou Camila sentada no sofá, com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez não de tristeza.
Sem saber o que estava acontecendo, Elias se aproximou rapidamente, preocupado. O que aconteceu, amor? Perguntou, ajoelhando-se na frente dela. Camila pegou suas mãos e deu-lhe um pequeno sorriso entre lágrimas. Estou grávida, Elias. Por um momento, o mundo de Elias pareceu parar. Sua mente tentava processar o que acabará de ouvir. Um filho. Um bebê. Apesar de todo o caos que cercava suas vidas, aquela notícia o encheu de uma sensação calorosa que ele não sentia há muito tempo. Lentamente, um sorriso apareceu em seu rosto, e as lágrimas começaram a encher seus olhos também. Sério? Perguntou, com a voz quebrada pela emoção. Vamos ser pais. Camila assentiu, e naquele momento, Elias a abraçou com força, ambos deixando que as lágrimas de alegria caíssem livremente. Pela primeira vez em meses, havia um raio de esperança no meio de tanta escuridão. Um filho. Aquele pequeno ser que ainda não conheciam já lhes dava uma nova razão para lutar. No entanto, a realidade logo se impôs. Com a chegada do bebê, suas necessidades se multiplicariam, e eles sabiam que precisariam encontrar uma maneira de seguir em frente, e rápido. Foi então que Camila se lembrou de um dos poucos talentos que sempre havia apreciado: fazer bolos. Camila havia aprendido a fazer bolos desde pequena, com sua mãe, na cozinha de sua modesta casa. Era algo que a fazia feliz e, mais de uma vez, havia surpreendido quem os experimentava. Naquele momento, ela pensou que talvez essa habilidade pudesse ser a resposta que estavam procurando. Elias, disse ela uma noite durante o jantar, estive pensando, eu poderia começar a vender bolos. Sei que não é muito, mas se os fizermos pela internet, talvez possamos ganhar algum dinheiro. Elias a olhou com interesse. Ele sabia que os bolos de Camila eram incríveis, mas não havia pensado que poderiam vendê-los como fonte de renda. Você acha? Perguntou ele, já imaginando o potencial da ideia. Eu posso te ajudar com as entregas, e podemos criar uma página para promovê-los. Camila assentiu com entusiasmo, contente por ele concordar. Naquela noite, eles ficaram até tarde planejando. Elias, com seus conhecimentos básicos de tecnologia, criou uma página simples nas redes sociais, onde podiam publicar fotos dos bolos que Camila começaria a preparar. Ela, por sua vez, começou a experimentar novas receitas e decorações, querendo oferecer algo especial. As primeiras semanas foram lentas. Vendiam alguns bolos aqui e ali, entregando-os a clientes locais que encontravam sua página. Elias fazia as entregas de bicicleta, já que não podiam pagar por um carro. No começo, não era muito, mas cada vez que voltava de uma entrega, ele trazia um sorriso. As pessoas adoram seus bolos, dizia Elias, animado. Hoje me disseram que são os melhores que já provaram. Camila, apesar do cansaço da gravidez e das longas horas na cozinha, sentia que finalmente estavam encontrando uma forma de seguir em frente. Com cada pedido, sua confiança crescia. A pequena cozinha do apartamento havia se transformado em uma oficina improvisada de confeitaria, com farinha e açúcar espalhados por toda parte, e o doce aroma dos bolos impregnando cada canto. Um dia, enquanto Elias fazia uma entrega a um cliente habitual, um homem de terno, que esperava na entrada de um grande prédio, chamou sua atenção. O homem, que parecia observar com interesse a caixa de bolos que Elias segurava, aproximou-se com curiosidade. Esses bolos são seus? Perguntou o homem, com um sorriso amigável. São da minha esposa, respondeu Elias, com a mesma gentileza. Eu só faço as entregas. O homem assentiu, olhando atentamente para a caixa. Trabalho para uma rede de cafeterias, disse ele, apresentando-se como Roberto, gerente de uma importante empresa local de alimentos. Estamos procurando algo diferente para oferecer em nossos estabelecimentos, e seus bolos têm uma ótima apresentação. Você se importaria se os experimentássemos em nossa cafeteria principal? Se gostarmos, podemos fazer um acordo para fornecer regularmente. Elias ficou sem palavras por um momento. Seria uma oportunidade real? Depois de tudo o que haviam passado, isso poderia ser a virada que tanto precisavam. Claro, respondeu ele finalmente, sentindo a adrenalina no corpo. Posso trazer uma amostra maior na próxima semana.
Quando Elias chegou em casa naquela tarde, mal conseguia conter a emoção. Camila, você não vai acreditar no que aconteceu, disse ele, entrando apressadamente no apartamento. Um gerente de uma rede de cafeterias quer provar seus bolos. Isso pode ser uma oportunidade enorme. Camila olhou para ele surpresa, com os olhos arregalados. Sério? Perguntou, como se não pudesse acreditar. Elias assentiu, abraçando-a com força. Vamos fazer isso, Camila. Isso pode ser o que estávamos esperando. Naquela noite, enquanto Elias e Camila se abraçavam na pequena cama que dividiam, eles se sentiam mais otimistas do que em meses. Sabiam que o caminho ainda seria difícil, mas agora havia uma possibilidade, uma faísca de esperança que antes não existia. E, acima de tudo, eles estavam fazendo isso juntos. Na semana seguinte, Camila preparou seus melhores bolos, e Elias garantiu que a entrega fosse impecável. Eles os levaram à cafeteria principal da rede, e Roberto, o gerente, ficou impressionado tanto com a qualidade do produto quanto com a história por trás deles. Alguns dias depois, receberam a ligação que mudaria suas vidas. Amamos seus bolos, disse Roberto. Queremos fazer um contrato para que você nos forneça semanalmente. Elias e Camila não podiam acreditar. Pela primeira vez, depois de tanto tempo de luta e sacrifício, havia uma oportunidade real de seguir em frente. Eles estavam começando a construir algo próprio, algo que ninguém, nem mesmo Carlos, poderia tirar deles. Enquanto Camila acariciava sua barriga, agora mais proeminente, e Elias a observava com um sorriso cheio de amor e orgulho, eles souberam que, apesar de todas as dificuldades, haviam vencido a batalha mais importante, a de permanecer juntos, enfrentando tudo o que a vida lhes lançasse, e agora, com a esperança de um futuro melhor para eles e para seu filho. Os meses que se seguiram ao contrato com a rede de cafeterias trouxeram uma mudança significativa na vida de Elias e Camila. Aos poucos, os pedidos aumentaram, e o que começou como uma pequena aventura para sobreviver se transformou em um negócio em crescimento. Camila, com seu ventre cada vez mais proeminente, passava longas horas na cozinha, criando novas receitas e garantindo que cada bolo fosse perfeito. Enquanto isso, Elias, sempre disposto, cuidava das entregas, da logística e começava a gerenciar as contas e contratos que surgiam graças à crescente popularidade dos bolos. No entanto, o sucesso não veio sem seus próprios desafios. O trabalho começava a ser exaustivo para Camila, e a gravidez, em seu último trimestre, a deixava sem energia à medida que os dias avançavam. Uma tarde, enquanto estava inclinada sobre o balcão, decorando um bolo para uma nova entrega, sentiu uma forte dor nas costas que a fez parar. Respirou fundo, tentando se acalmar, mas a dor não cedia. Elias entrou nesse momento, com uma grande caixa de suprimentos nas mãos, e ao ver a expressão no rosto de Camila, deixou tudo de lado imediatamente. Você está bem? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Camila o olhou com um sorriso fraco, tentando minimizar. Estou bem. É só que, o bebê está inquieto hoje, respondeu, embora o desconforto fosse evidente. Elias a observou com preocupação. Sabia que, embora Camila fosse incrivelmente forte, não podiam ignorar o fato de que seu corpo precisava de descanso. Ele se abaixou ao lado dela, pegando sua mão com suavidade. Camila, você deveria descansar um pouco. Você tem trabalhado demais, disse com ternura, mas com firmeza. Ela balançou a cabeça levemente. Temos tantos pedidos, Elias, não podemos parar agora. Isso é o que está nos sustentando. Elias acariciou sua bochecha, seu rosto refletindo a mistura de amor e preocupação que sentia. Eu sei, mas sua saúde e a do bebê são mais importantes do que qualquer bolo. Deixe que eu cuido do resto hoje. Descanse, por favor. Camila finalmente concordou, percebendo que não podia continuar ignorando os sinais de seu corpo. Elias a conduziu até o sofá e a ajudou a se acomodar confortavelmente. Depois, voltou para a cozinha, determinado a terminar o pedido sozinho. Naquela noite, enquanto Camila descansava, Elias revisou as finanças e os próximos pedidos. O negócio estava crescendo mais rápido do que haviam previsto, e embora isso fosse motivo de alegria,
Também significava que precisavam encontrar uma maneira de lidar com a carga de trabalho. Contratar ajuda seria o mais sensato, mas ainda estavam se recuperando financeiramente e não podiam arcar com grandes despesas. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos, Camila pegou sua xícara de chá e olhou para Elias pensativa. Eu estive pensando, talvez devêssemos procurar um pequeno ponto comercial, disse, surpreendendo Elias. Um ponto comercial? Perguntou ele, levantando os olhos do jornal. Você não acha que é um pouco cedo para isso? Camila sorriu, com os olhos brilhando de entusiasmo. Não é cedo demais. Se continuarmos crescendo nesse ritmo, vamos precisar de mais espaço. Além disso, se tivermos nosso próprio lugar, poderemos contratar alguém para me ajudar na cozinha. Não podemos continuar trabalhando apenas no apartamento, especialmente quando o bebê chegar. Elias ficou pensativo por um momento. A ideia de ter seu próprio ponto comercial sempre foi um sonho, mas as circunstâncias dos últimos meses o mantiveram focado apenas em sobreviver. No entanto, ao ouvir Camila falar com tanta esperança, ele soube que esse sonho estava mais perto do que imaginavam. Você tem razão, disse finalmente, com um sorriso. Vamos começar a procurar. Não será fácil, mas se encontrarmos o lugar certo, poderemos dar o próximo passo. Camila retribuiu o sorriso, sentindo um imenso alívio. Embora o caminho até aquele momento tivesse sido difícil, agora havia um novo horizonte cheio de possibilidades. As semanas seguintes foram cheias de emoção e nervosismo. Elias se encarregava das entregas e continuava procurando possíveis pontos comerciais, enquanto Camila, apesar da gravidez avançada, continuava a lidar com os pedidos de casa com a ajuda ocasional de uma vizinha que se oferecia para ajudar. Finalmente, um dia, depois de semanas de busca, encontraram um pequeno ponto comercial no centro da cidade, ao lado de uma cafeteria popular. Era modesto, mas tinha tudo o que precisavam: uma cozinha ampla, uma área de atendimento ao cliente e uma vitrine que poderia atrair os transeuntes. O aluguel era justo, e com um pouco de esforço, sabiam que poderiam transformar aquilo em algo especial. Este é o lugar, disse Camila emocionada enquanto caminhavam pelo espaço vazio, imaginando como o decorariam e como ele ficaria cheio de bolos frescos. Posso ver tudo, Elias? Será nosso lar fora de casa. Elias a observou, sentindo uma mistura de orgulho e amor. Apesar de tudo pelo que haviam passado, estavam construindo algo próprio, algo que ninguém poderia lhes tirar. Nós vamos tornar isso realidade, prometeu Elias, pegando sua mão. Este será nosso próximo passo. Com o contrato assinado e as chaves nas mãos, começaram as reformas. Foi um processo lento, pois ainda estavam cuidando dos pedidos, ao mesmo tempo, preparando o local para a inauguração. Mas a cada dia que passava, o lugar ia se transformando, e com ele, suas vidas. Uma tarde, enquanto pintavam as paredes do novo ponto, Camila parou, com a mão sobre o ventre. Acho que o bebê também está animado, disse com um sorriso. Ele está se mexendo muito hoje. Elias se aproximou rapidamente, colocando a mão sobre o ventre de Camila, sentindo os pequenos movimentos. Vai ser um grande confeiteiro, já estou vendo, brincou ele, seus olhos cheios de amor. Camila riu, mas sua risada foi interrompida por um pequeno gemido de dor. Elias a olhou preocupado. Você está bem? Ela assentiu, embora a dor fosse evidente. Acho que é só o bebê se ajeitando, mas talvez devêssemos ir para casa e descansar. Elias não hesitou. Sabia que as últimas semanas haviam sido exaustivas para ambos, mas especialmente para Camila. Deixaram as ferramentas e voltaram para casa, sabendo que, embora houvesse muito a fazer, o mais importante era a saúde de Camila e do bebê. O negócio estava em andamento, os planos avançavam, e o futuro começava a tomar forma. A cada dia, apesar dos desafios, Camila e Elias se sentiam mais próximos de realizar seus sonhos. Sabiam que o caminho não havia sido fácil, mas também sabiam que haviam percorrido juntos, e isso os tornava invencíveis. E embora os problemas e as sombras do passado ainda estivessem presentes, o sucesso que estavam construindo com suas próprias mãos era o melhor testemunho de que o amor e a perseverança podiam superar até mesmo as barreiras mais altas.
Elias e Camila vinham trabalhando sem descanso para finalizar os detalhes do novo local. O dia da inauguração se aproximava e, embora ambos estivessem exaustos pelas longas jornadas de trabalho, havia uma mistura de emoção e nervosismo no ar. O sonho de ter seu próprio negócio estava prestes a se tornar realidade, mas a pressão para que tudo saísse bem começava a pesar, especialmente com o bebê tão perto de chegar. Uma manhã, enquanto Camila terminava de organizar as vitrines do novo local, sentiu uma dor aguda no abdômen. A princípio, pensou que era apenas mais um desconforto da gravidez, mas desta vez a dor foi mais intensa, e uma sensação de inquietação a invadiu. Ela parou, respirando profundamente, e apoiou as mãos no balcão, esperando que a dor passasse. Elias, que estava do lado de fora revisando alguns papéis, entrou naquele momento e a viu curvada, com o rosto tenso de dor. Camila? Perguntou preocupado, aproximando-se rapidamente. O que está acontecendo? Ela tentou sorrir para tranquilizá-lo, mas a dor não a deixou fingir. Acho que o bebê está pronto para nascer, disse com a voz trêmula. Elias sentiu o medo e a emoção o invadirem ao mesmo tempo. Sabia que o momento estava próximo, mas não esperava que fosse tão cedo. Temos que ir ao hospital, disse com urgência, pegando as chaves e ajudando Camila a se levantar com cuidado. O trajeto até o hospital foi uma mistura de tensão e emoção. Camila respirava lentamente, tentando se manter calma enquanto Elias dirigia, com uma mão no volante e a outra segurando a dela. De vez em quando, ele a olhava, tentando se certificar de que ela estava bem, embora o medo latente em seu peito o fizesse sentir-se impotente. Ao chegarem ao hospital, foram rapidamente atendidos pelo pessoal, e Camila foi levada à sala de parto. Elias, embora nervoso, permaneceu ao lado dela o tempo todo. As horas que se seguiram foram longas e exaustivas. Elias nunca havia sentido uma combinação tão intensa de medo e emoção. Enquanto segurava a mão de Camila, via o esforço e a dor em seu rosto, mas também a incrível força que ela demonstrava naquele momento. A admiração que sentia por sua esposa crescia a cada segundo. Finalmente, após o que pareceram horas intermináveis, o choro de um bebê rompeu o silêncio tenso da sala. Elias e Camila se olharam com os olhos cheios de lágrimas de felicidade e alívio. O médico levantou o bebê e, ao colocá-lo no peito de Camila, a sala se encheu de uma paz que não sentiam havia meses. É uma menina, sussurrou Elias, com a voz embargada de emoção. Camila, exausta, mas radiante, olhou para sua filha com ternura. Acariciou a pele suave da bebê, sussurrando palavras de amor enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas. Elias se inclinou, abraçando as duas, e por um momento, todo o mundo exterior desapareceu. Eles eram uma família. Horas depois, enquanto Camila descansava com a bebê nos braços, Elias saiu do quarto para tomar ar. Apesar da alegria que sentia, sabia que o trabalho ainda o esperava. O local estava quase pronto para a inauguração, mas ainda faltavam alguns detalhes a serem resolvidos. Enquanto olhava pela janela do hospital, pensou em seu pai, em tudo o que havia deixado para trás, e em como o destino os havia levado até aquele momento. A briga com sua família, as portas fechadas, as lutas diárias, tudo tinha valido a pena para chegar onde estavam agora. No entanto, a sombra de seu pai ainda pairava sobre ele, embora distante. Sabia que Carlos tinha tentado de tudo para dificultar a vida deles, mas o que ele não havia previsto era que o amor que compartilhava com Camila era muito mais forte do que qualquer influência ou poder que seu pai pudesse exercer. Mas a dúvida ainda persistia. Estaria realmente livre de sua família? Alguns dias após o nascimento de sua filha, a quem chamaram de Sofia, a inauguração do local finalmente chegou. Camila, ainda em recuperação, se encarregou de supervisionar os últimos detalhes à distância, enquanto Elias e alguns amigos próximos ajudavam a preparar tudo. Havia balões, flores e uma placa simples, mas significativa na entrada: Bolo Sofia. O dia da abertura foi um sucesso. Os vizinhos do bairro, os clientes habituais que já haviam provado os bolos, e alguns novos curiosos entraram no pequeno local, atraídos pelo delicioso aroma e pelo ambiente acolhedor. Elias e Camila não podiam acreditar. Depois de meses de sacrifício,
trabalho duro e obstáculos, seu sonho finalmente havia se tornado realidade. No entanto, no meio da alegria e do burburinho da inauguração, Elias notou uma figura familiar entre os clientes que entravam. Carlos, seu pai, havia chegado. Elias sentiu um nó no estômago. Não sabia o que esperar dele. Fazia meses que não tinham contato, e da última vez que falaram, as coisas não terminaram bem. Carlos, vestido com seu terno impecável, aproximou-se lentamente do balcão, onde Elias o esperava com o rosto sério. Elias, disse Carlos com uma voz que parecia menos autoritária do que de costume. Queria ver como você estava se saindo. Elias o observou, sem saber se seu pai vinha com boas intenções ou se era apenas mais uma estratégia para fazê-lo sentir que havia falhado. Estamos bem, papai, respondeu Elias calmamente, embora por dentro suas emoções estivessem agitadas. Não preciso da sua aprovação. Carlos o observou por um momento, e em seus olhos, pela primeira vez, Elias viu algo que não esperava: cansaço. Seu pai, o homem que sempre fora a figura inabalável de poder, parecia mais velho, mais vulnerável. Não vim por isso, disse Carlos, respirando profundamente. Vim porque, estive pensando, talvez eu tenha me enganado. Não esperava que você fosse tão longe sem nós. Elias não sabia o que dizer. As palavras de seu pai o deixaram atônito. Durante tanto tempo, ele lutou para provar que podia fazer isso sozinho, sem depender da fortuna da família, e agora, ali, diante dele, seu pai parecia disposto a reconhecer isso. Não se engane, Elias, continuou Carlos. Ainda acho que este não é o caminho que você deveria ter seguido. Mas, sua voz suavizou, algo que Elias nunca tinha ouvido dele. Não posso ignorar o que você conquistou. Eu vim para te parabenizar, apesar de tudo. Elias, ainda em estado de choque, assentiu lentamente. Obrigado, pai, respondeu, sem saber o que mais dizer. Carlos ficou mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas no final, virou-se e saiu do local sem olhar para trás. Elias o observou sair, e uma sensação de alívio, misturada com confusão, o invadiu. Talvez não fosse o fim de seus problemas com seu pai, mas pelo menos, pela primeira vez, havia um vislumbre de reconciliação, embora pequeno. Quando Elias voltou ao lado de Camila, ela sorriu para ele, segurando Sofia nos braços. O que aconteceu? Perguntou, notando a expressão em seu rosto. Meu pai veio para nos parabenizar, respondeu Elias, ainda incrédulo. Camila o olhou surpresa, mas não disse mais nada. Apenas estendeu a mão, e enquanto ele tomava sua pequena filha nos braços, soube que, acontecesse o que acontecesse, nada mais poderia separá-los. Eles haviam construído algo real, algo próprio. A luz do sol da manhã entrava suavemente pelas janelas do pequeno local de bolos, iluminando as vitrines cheias de deliciosas criações que fizeram da Bolos Sofia um sucesso na cidade. Era um dia comum, mas para Elias e Camila, cada dia naquele espaço era um lembrete de tudo o que eles haviam conquistado juntos, contra todas as adversidades. Sofia, que agora tinha alguns meses de vida, estava em um berço improvisado nos fundos do local, rindo enquanto brincava com um pequeno bichinho de pelúcia. Camila, com um olhar de amor e serenidade, trabalhava na cozinha, decorando cuidadosamente um bolo especial para um cliente frequente. Elias estava no balcão, atendendo os clientes com um sorriso que refletia mais do que simples satisfação com o negócio. Refletia paz, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Depois de tudo o que haviam passado, desde as ameaças de seu pai até os momentos de desespero quando parecia que nada daria certo, eles haviam chegado até ali. Se olhavam e sorriam, sabendo que o mais importante não era o sucesso do negócio, mas o fato de terem construído algo real, algo que ninguém poderia tirar deles, uma família, um lar e um futuro cheio de promessas. Naquela tarde, quando o fluxo de clientes começou a diminuir, Camila sentou-se ao lado de Elias, acariciando a pequena mão de Sofia, que dormia tranquilamente. Você se lembra dos primeiros dias? Perguntou Camila, com um sorriso nostálgico. Tudo parecia tão incerto. E agora, veja onde estamos. Elias assentiu, lembrando claramente daqueles dias cheios de incertezas.
Eles tiveram tantas dúvidas, tantas noites sem dormir, se perguntando se realmente conseguiriam. Mas também se lembrava das pequenas vitórias, dos momentos em que sentiram que estavam progredindo, mesmo quando tudo parecia estar contra eles. Não foi fácil, mas valeu a pena, respondeu Elias, segurando a mão de Camila. Cada sacrifício, cada obstáculo, tudo nos trouxe até aqui. Camila o olhou, vendo nos olhos dele a mesma força e determinação que a haviam conquistado desde o início. Apesar de tudo o que haviam perdido ao desafiar a família, ela nunca se arrependeu de sua escolha. Ela escolheu o amor, e esse amor o sustentou nos momentos mais difíceis. Às vezes, penso em como as coisas seriam se tivéssemos cedido, disse Camila, com um toque de reflexão na voz. Se você tivesse feito o que seu pai queria, se eu tivesse deixado que a pressão nos separasse. Elias balançou a cabeça suavemente. Não podemos viver pensando no que poderia ter sido. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui, e eu não mudaria nada do que temos. Olhe para Sofia, disse, apontando para sua pequena filha. Ela é a prova de que cada decisão foi a certa. O silêncio que se seguiu foi de paz, de uma compreensão profunda entre os dois. Eles sabiam que seu caminho não havia sido o mais fácil, mas foi o deles, o que escolheram juntos. De repente, a porta do local se abriu suavemente, e ambos levantaram o olhar para ver Carlos, o pai de Elias, entrando com passos lentos. A tensão, que antes teria sido palpável em sua presença, agora não estava mais ali. Em seu rosto, era possível ver que algo também havia mudado nele. Não era o mesmo homem que tentou controlar a vida de seu filho, que tentou impor suas vontades. Carlos se aproximou do balcão, olhando ao redor do local. Seus olhos pararam em Sofia, que continuava dormindo tranquilamente. Ela é linda, disse Carlos em voz baixa, rompendo o silêncio. Parece com a mãe. Elias trocou um olhar rápido com Camila antes de assentir. Sabia que as palavras de seu pai não eram apenas um elogio, mas um reconhecimento, algo que nunca esperou ouvir. Obrigado, pai, disse Elias, se aproximando dele. Carlos respirou fundo, como se estivesse lutando com algo que guardara por muito tempo. Finalmente, soltou. Eu errei, Elias. Errei em tantas coisas, disse com um tom de vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Pensei que o que eu te oferecia era o melhor para você, mas estava cego pelo meu próprio orgulho. Ver o que você construiu aqui, sua família, este negócio, me faz perceber que dinheiro ou poder nem sempre são o mais importante. Elias sentiu algo pesado se levantar de seu peito. Esperou tanto tempo para ouvir aquelas palavras, e embora soubesse que nem tudo poderia ser resolvido de imediato, era um passo em direção a algo melhor. Tudo o que sempre quis foi ser feliz com Camila e com minha filha, respondeu Elias, com a voz suave, mas cheia de convicção. Queria que você visse isso, que entendesse. Carlos assentiu lentamente, olhando para o filho com uma mistura de arrependimento e respeito. Eu vejo agora. E sinto muito por ter te colocado na posição em que te coloquei. Não estou aqui para te pedir nada, apenas para te dizer que estou orgulhoso do que você conquistou. Elias sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas as engoliu, mantendo-se firme. Estendeu a mão para seu pai, que, após um segundo de hesitação, a pegou. O gesto, embora simples, era o começo de algo novo. Camila, observando a cena, sentiu uma paz que não havia sentido antes. Sabia que Elias carregava o peso da desaprovação de seu pai por tanto tempo, e ver aquela reconciliação, embora pequena, era um encerramento necessário para ambos. Depois que Carlos se foi, o local voltou a ficar em silêncio, mas desta vez, era um silêncio cheio de esperança. Havia um novo começo, não apenas para Elias e Camila, mas também para a relação com a família que ele havia deixado para trás. Você acha que as coisas vão mudar a partir de agora? Perguntou Camila, enquanto embalava Sofia em seus braços. Elias a olhou, refletindo por um momento. Não sei, respondeu com honestidade. Mas o importante é que estamos bem, e isso não vai mudar. Todo o resto virá com o tempo. Camila sorriu, apoiando sua cabeça no ombro de Elias enquanto observavam o pôr do sol pela janela. Eles começaram sem nada, enfrentando a maior adversidade que poderiam imaginar, mas venceram,
Não porque buscavam riqueza ou sucesso, mas porque fizeram isso juntos, com amor e confiança mútua. E naquele momento, enquanto seguravam sua filha e sentavam em seu pequeno negócio, souberam que o verdadeiro sucesso não era material, mas a família que haviam construído. Uma família que, contra todas as probabilidades, floresceu, provando que o amor e a perseverança podem conquistar até os maiores desafios. O futuro era incerto, mas Elias e Camila sabiam que, aconteça o que acontecer, continuariam em frente, sempre juntos. E essa era a maior vitória de todas. Se você gostou dessa história, deixe um comentário sobre o que sentiu ao ouvi-la, e se passou por uma situação semelhante, ficaria muito feliz em ouvir sua opinião valiosa. Ficaria honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal para não perder a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.